Primeiramente, gente, o que é a menopausa, né? O que é o termo menopausa? Primeira correção que a gente tem que fazer, porque as pessoas acham que a menopausa é uma fase, mas a menopausa, na verdade, é um evento. Na verdade, é a última menstruação da mulher. Então, a última menstruação que ocorre na vida é o que é o nome de menopausa. Então é o ponto que cessam as menstruações. E ela marca o fim do período reprodutivo. E é um período que traz muitos desafios físicos e emocionais, porque é uma mudança importante no corpo da mulher. Mas também é uma oportunidade de ter um novo estilo de vida. Aqui é só para mostrar que o corpo humano tem várias glândulas. Tem a hipófise, uma glândula no cérebro, tem a tireoide, que todo mundo já ouviu falar, o pâncreas, as glândulas suprarrenais, os ovários e nos homens os testículos, que é importante para nós. Essas duas glândulazinhas aqui, ó, a hipófise e os ovários. A hipófise produz uns hormônios que são o FSH e o LH. Esses hormônios são produzidos na glândula hipófise, caem na corrente sanguínea e chegam nos ovários. Lá nos ovários, esses hormônios estimulam os ovários a produzir os hormônios femininos, principalmente o estrogênio e a progesterona. Os hormônios femininos vão pela corrente sanguínea em todo o corpo da mulher e dá vários efeitos dependendo do órgão que o hormônio chega. E o que é a menopausa, então? A menopausa, os ovários da mulher, eles nascem com a validade. Em média, é de 45 a 51 anos de idade. Quando chega dentro desse período, os ovários entram em falência. Eles vão murchando e param de produzir os hormônios femininos. E, consequentemente, a mulher para de menstruar. Então, a menopausa nada mais é o que? A falência dos ovários. Quando eles param de produzir os hormônios femininos. E aí tem os vários períodos da vida da mulher. A menacme, que é chamada menacme, que é a primeira menstruação, que ocorre ali por volta entre os 10 e os 13 anos de idade. Depois a mulher entra em todo o período fértil, né? Até chegar aqui na menopausa, quando ela para de menstruar definitivamente, ou seja, os ovários param de funcionar. Só que antes disso acontecer, tem um período que a gente chama de transição menopáusica, que é um período aí de 3 a 4 anos antes da mulher entrar na menopausa. Essa transição menopáusica, o que é? Os ovários ainda estão produzindo os hormônios, mas eles já começam a falhar. Eles já começam a produzir menos, tem dia que não produz, e isso já começa a dar uma série de sintomas pela essa diminuição dos hormônios femininos. Quando chega a menopausa, novamente a última menstruação, essa produção para definitivamente. Aí os sintomas pioram. E por que os hormônios femininos são importantes? Porque eles agem em todo o corpo da mulher. Eles são importantes para a fertilidade, para a saúde dos ossos, para o bem-estar emocional, para a saúde da pele e cabelo, para a questão da libido e outras funções sexuais também importantes para a mulher. Fatores influenciadores. São os fatores que influenciam a mulher a entrar na menopausa antes da hora, ou seja, antecipar a menopausa. E quando isso acontece antes dos 40 anos, é o que a gente chama de menopausa precoce. A mulher entra na menopausa antes da época que era para acontecer. O tabagismo, ele é um fator. A mulher que fuma tem mais tendência a entrar na menopausa antes da hora. Mulheres que já fizeram quimioterapia por qualquer problema, os remédios da quimioterapia, dependendo dos que são, eles diminuem a produção dos hormônios femininos. Radioterapia, mulheres que precisam fazer radioterapia, principalmente na região abdominal, da pelve. A radioterapia ela tende a secar os ovários, então diminui a durabilidade dos ovários. Cirurgia nos ovários, tem mulher que tem às vezes cistos que necessitam retirar um dos ovários. Então também já aumenta a chance dela entrar na menopausa antes da hora. E hereditariedade, que é um fator grande, é muito da família. Então por isso que a gente fala que segue muito a mãe. Você saber mais ou menos o período que você vai entrar na menopausa, você vê quando foi da sua mãe, que é muito próximo. E tem gente que por genética entra na menopausa antes dos 40 anos. E quais são os sintomas da menopausa, né? Que são provocados por essa diminuição
dos hormônios femininos. Os primeiros sintomas, as alterações nos padrões menstruais. Então, a menstruação pode ficar mais curta. Então, a mulher às vezes menstruava de 30 em 30 dias, passa a menstruar de 21 em 21, 25 em 25, começa a encurtar os ciclos. Ou, ao contrário, os ciclos ficam mais longos. Então, a mulher menstrua hoje, vai menstruar de novo, daqui era de 30 em 30 dias, passa a menstruar de 2 em 2 meses. Ou irregularmente, um mês, depois 3 meses, depois 2 meses. Começa a ficar irregular. O mais frequente é a irregularidade, mas pode acontecer qualquer um desses padrões. Os sintomas que a gente fala, sintomas vasomotores, são o que a gente mais escuta falar, né? Porque geralmente é o sintoma que as mulheres contam, né? Os outros sintomas ficam escondidos ou acha que é natural, que é assim mesmo e deixa para lá. Os fogachos, que são aqueles calores que vêm subitamente, sobe assim aquele calorzão, passa 2 minutos, o calor passa. Isso que são os fogachos, né? Que é o mais comum. É aquele que acorda de noite, arranca a roupa, joga a coberta, marido pro chão. Esse é os famosos fogachos, né? Suores noturnos, a mulher acorda toda suada de noite. E distúrbios do sono, são muito frequentes também. Começa a ter dificuldade para dormir, ou dorme e fica acordando várias vezes durante a noite, ou começa a dormir menos, acorda muito cedo e não consegue dormir demais, dormir mais. Os distúrbios psicológicos, né? Não é que a menopausa provoque depressão, mas para quem tem tendência à depressão, ela piora os sintomas. Irritabilidade, né? Fica às vezes uma coisinha pequena já derruba a casa. É o sintoma que o homem sofre mais. A minha esposa mesmo já está com 30 anos, ela já tem esse sintoma. Irritabilidade, fica muito irritada. Mudanças de humor, às vezes acorda animada, de tarde já está chorando, de noite já está brava, vai tendo essa oscilação hormonal que provoca essa mudança de humor. Perda de concentração, começa a ficar esquecendo as coisas, põe a chave, não sabe onde pôs a chave. E memória, né? Esquece as coisas, fica com a memória fraca. Alterações musculoesqueléticas, começa a perder massa muscular, perder massa óssea. Nos nossos ossos, está muito pequenininho aqui, mas tem 2 tipos de células importantes. Os osteoblastos e os osteoclastos. Basicamente, eles mantêm o equilíbrio no osso. O osteoblasto é como se fosse o pedreiro, ele constrói o osso. O osteoclasto vem, à medida que as células dos ossos vão ficando velhas, o osteoclasto vai limpando elas, vai matando elas. Então, esse equilíbrio é que mantém os ossos na fase reprodutiva da mulher. Os ossos, um produz e outro destrói. Vai renovando, e esse processo que vai renovando o osso. Quando chega na menopausa, esse equilíbrio ele não acontece mais. Os osteoclastos, que são que destroem mais os ossos, eles começam a trabalhar mais do que os osteoblastos. E isso que provoca a osteoporose, que nada mais é que os ossos ficarem mais gastos, mais fracos. E o hormônio feminino ele atua nos ossos, fazendo que esse equilíbrio se mantenha. Na pós-menopausa, isso inverte. Por isso dá essa perda da massa óssea que se a mulher não tratar, vira problema de osteoporose, que é o que vocês escutam, uma pessoa mais idosa, caiu em casa sentada, quebrou o osso. Tomou uma queda, às vezes uma queda boba, quebra o osso do braço, porque os ossos ficam porosos e mais frágeis. Alterações do fator sexual, da sexualidade, né? A mulher tem menos vontade. Isso eu estou sendo bem otimista, porque na verdade fica zero a vontade. Com dificuldade de orgasmo. Ela tem, às vezes,
na luta ali tem a relação, mas tem dificuldade de chegar no orgasmo. Dor na relação, porque a vagina fica mais seca, menos lubrificada, então começa a doer na relação, começa a arder e, obviamente, tira o prazer da coisa. O ressecamento vaginal é uma das queixas frequentes que, além de ter esse problema na relação, a mulher às vezes sente pinicar a vagina, fica queimando, sente um calor na vagina, é por causa dessa atrofia, desse ressecamento por falta do hormônio feminino. Outros sintomas, eu estou falando, gente, os principais, mas tem muito mais coisas que pode acontecer no corpo da mulher. Pele seca, o hormônio feminino é importante para a produção de colágeno. Então, a pele vai ressecando, o cabelo vai ressecando. Então, não adianta ficar fazendo bioestimulador, botox, se o hormônio está baixo. Claro que vai ter resultado, mas vai ter muito menos do que se você estiver fazendo o tratamento correto. Essa oscilação de hormônio também provoca dor de cabeça. É muito frequente também nesse período, a mulher todo dia reclama de dor de cabeça. Incontinência urinária, porque mesma coisa da vagina, vai atrofiando a entrada da vagina, o canal da urina, aí a musculatura atrofia e começa a ter perda de urina. Então, às vezes a mulher tosse, pega peso, até de sorrir, às vezes, de dar gargalhada, a urina escapa. Ganho de peso, o metabolismo fica mais lento, então a mulher tende a ganhar mais peso e acumular, principalmente na região da cintura, do quadril. Cansaço também, porque o ovário, outro hormônio que o ovário produz é a testosterona. A testosterona é que dá a disposição. Então, esse cansaço, por causa da baixa da testosterona, começa a mulher ficar mais cansada, mais desanimada, dificuldade de ganhar, por exemplo, massa quando está fazendo atividade física. E o tratamento? Qual que é o principal? Como a gente vai resolver esses problemas? Amenizar todos esses problemas? O tratamento, gente, não é só remédio. Tem gente que acha que, vou tomar um remédio e acabou meus problemas. Não. São um conjunto de fatores. Tem que ter uma dieta adequada, atividade física, suporte psicológico, que dá diversas alterações emocionais, que é importante ter o suporte psicológico. E a terapia hormonal. A terapia hormonal nada mais é que você repor os hormônios femininos que os ovários pararam de produzir. Nada mais é somente isso. Então, existem diversos hormônios hoje que você usa para repor o que o ovário parou de funcionar. Mas para fazer a reposição hormonal, primeiro tem que ter uma avaliação prévia. Tem que ver a história da paciente. Tem mulher que tem mais, tem aqueles sintomas, tem mulher que tem mais, tem mulher que tem menos. Tem mulher que não tem todos os sintomas. Mas na maioria das vezes, a grande maioria dos sintomas, as mulheres sentem. A gente vê isso muito no consultório, você pergunta nessa fase, como é que tá? Você está sentindo alguma coisa? Vou te falar aí que 90% falam assim, não estou sentindo nada não, tá tranquilo. Aí eu sei que não tá, porque ela não está produzindo hormônio mais. Mas está tudo tranquilo, você não está sentindo? Não, tudo tranquilo, estou super bem. Vim só fazer os exames de rotina. Aí você começa a perguntar, mas e como é que tá na relação? Sua vagina tá lubrificando certinho? E o sono? Nossa, não durmo nada. O calor? Você sente calor? Você tá dormindo a noite toda? Que dormindo a noite toda? Eu deito 10, acordo 1 e não durmo mais. Mas quando você pergunta por quê? Que culturalmente a mulher tende a aceitar como normal esse período. Então, isso é fase da vida, que na idade que eu tô é assim mesmo. Aí deixa para lá e aceita aquilo como normal. Então é preciso fazer uma história clínica, que a gente vai avaliar quais os sintomas que estão piores, o que está incomodando mais, as doenças prévias que essa mulher já teve, para ver se tem alguma que impeça ela de usar os hormônios. A gente tem que fazer os exames, que para usar a reposição hormonal, a gente tem que fazer uma avaliação da bioquímica da mulher, os exames básicos do fígado, do rim, colesterol, açúcar, porque na hora do tratamento tem diversos tipos de hormônios, diversas combinações de hormônios. Então, às vezes, a mulher, o sintoma principal é os calores.
Então tem um hormônio que para esse sintoma é um pouco melhor. Então, pelos exames, a gente vai avaliar também se a mulher pode ou não usar os hormônios. E avaliar se a mulher tem alguma contraindicação para usar a reposição hormonal. Então, por exemplo, se a mulher tem cirrose no fígado, os hormônios são metabolizados no fígado, então ela não pode usar. Então tem algumas coisas que contraindicam o uso dos hormônios. Poucas coisas, mas existem mulheres que não podem fazer a terapia hormonal. E outra coisa importante nessa avaliação é avaliar o que a gente chama de janela de oportunidade. Para iniciar a reposição hormonal, existe um período ideal para a mulher, que são 10 anos. O que são esses 10 anos? 10 anos, a mulher entrou na menopausa, ela tem 10 anos para começar a terapia hormonal. Passou desse período, a terapia hormonal traz mais malefícios do que benefícios, vamos dizer assim. Usando nesse período a janela de oportunidade, vocês vão ver muitas vezes na internet falando, janela de oportunidade, é esse período em torno de 10 anos. Que se você iniciar a terapia hormonal, nesse período, ela vai te dar diversos benefícios. Então, depois dessa avaliação prévia, aí a gente parte para o tratamento, efetivamente. Então, gente, a terapia hormonal é essa avaliação individualizada, a história clínica, avaliar as contraindicações, avaliar os sintomas, isso tudo varia de mulher para mulher. Então, essa história de ver a amiga tomando hormônio, melhorei, então eu vou tomar esse também, às vezes para você não vai funcionar. Os sintomas dela podem ser outros, e você usando, e às vezes aquele hormônio que ela usa, pode ser que você não possa usar. Então, é necessária essa avaliação de cada caso, de cada sintoma, da história de cada um, para definir qual que é a melhor combinação. E existem várias possibilidades, né, de várias combinações, vários tipos de hormônios, né? Basicamente, os hormônios são os estrogênios, que eu falei lá no início, e a progesterona, são os dois principais. E também a testosterona em alguns casos. Dentro do estrogênio, dos estrogênios existem vários. Tem o estradiol, o valerato estradiol, o beta-estradiol. Na progesterona tem a dronsperinona, levonorgestrel, desonorgestrel e etc. Então tem várias opções que têm um efeito global parecido de repor os hormônios femininos, mas variam em algumas peculiaridades. Exemplo, a tibolona, que é uma muito conhecida, ela repõe o hormônio feminino e ela tem um efeito melhor para a parte sexual, da libido, do orgasmo, ela tem um efeito melhor nessa parte. Mas tem mulher que tá com a função sexual não é o grande problema, o problema maior é os fogachos, o sono. Aí tem hormônios melhores, da mesma classe, melhores para esse sintoma. Então existem várias possibilidades. E várias doses também. Às vezes a dose que é boa para você não é boa para outra pessoa. Então, as doses dos hormônios também são variáveis. A via de administração é outra coisa importante. O que é a via de administração? É como é que o hormônio vai entrar no seu corpo. Basicamente é isso. E existem várias vias de administração. Existe por cápsulas, comprimidos, que são os mais usados. Existem, dentro dessa classe, dessa via de administração, existem várias combinações de hormônios, sempre respeitando principalmente a classe estrogênio e progesterona, que são os dois hormônios femininos principais. Tem os adesivos, que eu gosto muito, que eles são por via transdérmica, que a gente fala, é um adesivo que você cola, geralmente na região aqui do bumbum, ele vai liberando o hormônio, que absorve pela pele. Ele é prático, troca de 4 em 4 dias ou de 3 em 3 dias, depende da dose. Tem também adesivos com várias doses, mas na média é isso, em torno de 3, 4 dias você vai trocando o adesivo, revezando o lado. Os adesivos têm a vantagem, todos os que são transdérmicos, são adesivos, os cremes, eles têm a grande vantagem de não passar pelo fígado. Porque o hormônio, quando você ingere ele em cápsula, ele é absorvido, ele é quebrado no estômago, vai para o intestino, absorve no intestino,
vai para o fígado, aí lá o fígado quebra o hormônio e libera a substância ativa. Essa quebra no fígado dá alguns sintomas, principalmente no início do tratamento de mal-estar, de enjoo, que passa com o uso, mas nas vias transdérmicas não tem essa passagem no fígado. Então, essa é uma das vantagens. Mesma coisa para o creme. Tem o creme que você aplica, também tem as dosagens, geralmente ele vem naqueles dosadores que você, igual o de álcool em gel, que você aperta, cada apertada chama pump. Então, quando a gente prescreve, usar 2 pumps por dia, 3 pumps por dia, 1 pump por dia. Aí vai variando de cada caso. Os cremes também são de absorção transdérmica, ou seja, pela pele, e também tem a vantagem de não passar pelo fígado. Os adesivos e os cremes, nem tudo são flores, eles são mais caros. Todos que são mais modernos e tudo, a desvantagem é o custo. Eles são um pouco mais caros, mas nada absurdo não. Vamos pôr aí em média, vamos pegar um adesivo, em média aí uma caixinha que dura um mês é uns R$150. Já o de comprimido tem até de R$60 por mês inteiro. Então ele é mais ou menos o dobro do preço, mas com essas vantagens. E tem também por implantes, que são uns tubinhos que são colocados na pele, né, que atualmente está tendo muita polêmica, porque está tendo vários fatores influenciam. A Anvisa, o implante não é nenhuma novidade, eles são usados desde a década de 60, mas depois foram melhorando os hormônios, sempre foram autorizados e recentemente a Anvisa, por enquanto, suspendeu o tratamento com ele, o uso dos implantes, alegando que tem mais estudos para as doses. E na verdade tem tudo um fundo de briga de laboratório, que esses implantes são feitos geralmente em farmácias magistrais, são farmácias de manipulação. Então meio que tira clientes das farmácias, dos laboratórios grandes, né? Então tem tudo isso, mas enfim, são muito usados, muita gente usa, mas no momento teve esse impedimento há mais ou menos uns 15 dias e que está uma briga danada que acredito que vai liberar, mas vai demorar um pouquinho até que resolver essa luta. E o principal, gente, que todo mundo tem medo, que todo mundo escuta, que quando chega no consultório, quando você fala da terapia hormonal, antes de se acabar a frase, a mulher já está falando assim, não, isso dá câncer, eu não vou usar não. Minha vizinha falou que dá câncer, então eu não vou usar não. Isso procede, gente? Terapia hormonal provoca câncer? Por que tem essa crença? Esse estudo aqui, que chama estudo WHI, foi um estudo que aconteceu em 2012. É um estudo, 2002. É um estudo que aconteceu no mundo inteiro. Vários centros de saúde em várias partes do mundo fizeram esse estudo e depois juntaram todos os dados. Nesse estudo, as mulheres usavam terapia hormonal que era tirado da urina de égua. E nesse estudo demonstrou todos os benefícios dos hormônios, né, na questão do bem-estar da mulher, tudo, mas esse estudo mostrou que as mulheres que fizeram o uso do hormônio tiveram um pequeno aumento no risco de câncer de mama. Mas como é que é esse aumento, gente? As mulheres que não... Eles pegaram 2 grupos, um grupo de mulheres sem usar hormônio, que eles davam comprimidos, porque a gente fala de comprimidos de placebo, nesses estudos são feitos dessa forma, pega um grupo lá de 100 mulheres, aqui foram mais de 10 mil mulheres, mas pega um grupo de 100 mulheres, 50 eles dão a terapia hormonal e 50 eles dão um placebo, que é um comprimido de farinha. Só que as mulheres que estão tomando, né, não sabem quem que está usando hormônio e quem que não está. E depois eles vão colher os dados. Notou-se que as mulheres que usaram hormônios tiveram um pequeno aumento no risco de câncer. O grupo que não usou terapia hormonal, ou seja, não usaram terapia hormonal, de cada 1000 mulheres, 3 tiveram câncer de mama. Do grupo que tomou hormônio, de cada 1000 mulheres, 4 tiveram câncer de mama. Então, há um aumento? Houve um aumento sim, mas de um caso para 1000. Então o aumento é menos de 1%. Então a mulher que faz reposição hormonal
tem um risco mínimo em relação a quem não faz. Só que esse estudo, como eu disse, foi feito com estrogênios equinos, que nem são usados hoje atualmente. Os hormônios já evoluíram, hoje já são usados os hormônios bioidênticos, que são os hormônios que têm a fórmula química idêntica à que o organismo da mulher produz. Então, nos hormônios atuais, nos hormônios principalmente os de transdérmico, esse pequeno aumento de risco não foi evidenciado com os hormônios atuais. Em compensação, quem faz terapia hormonal tem menos risco de ter câncer de intestino. Isso já é provado. Tem menos risco de ter câncer de útero quem faz terapia hormonal. Tem menos risco de doenças cardiovasculares. Quais são as doenças cardiovasculares mais conhecidas? O AVC, né, o derrame, e o infarto. E o que mais mata a mulher no mundo não é câncer de mama, é AVC e infarto. Então, para esses fatores, sem considerar aqui o bem-estar que a reposição hormonal proporciona. Lembrando-se que esses benefícios foram verificados para as mulheres que começaram a terapia hormonal dentro da janela de oportunidade. E qual a conclusão, então? A terapia hormonal, ela melhora a qualidade de vida. Isso é fato. E, colocando tudo na balança, já é provado por diversos estudos científicos que as mulheres que fazem reposição hormonal vivem mais do que as mulheres que não fazem reposição hormonal, juntando todos os fatores. Então, a longevidade de quem faz terapia hormonal, além do bem-estar que vai ter, né, da qualidade de vida, é maior do que quem não usa. Claro, gente, estou considerando os fatores de doenças, né? Então, ela melhora a qualidade de vida, com o que a gente conversou, sintomas, perda óssea, a saúde da pele, o sono, sintomas emocionais, a cognição, que é a questão da memória, a função sexual melhora, diminui o risco de cardiovascular, de AVC, de infarto, e a escolha da melhor formulação, a dose, a via de administração devem ser individualizadas, não adianta, como eu falei, vou tomar que a minha amiga toma, que às vezes para você vai ser uma tragédia. E principal, gente, terapia hormonal não provoca câncer. Mas é por causa, todo esse mito foi por causa daquele estudo de 2002, que na época foi muito divulgado na mídia, na época a televisão tinha muito impacto, então passou no Jornal Nacional. Em São Paulo, você andava em São Paulo, tinha vários outdoors mostrando estudo da WHI comprova que aumenta câncer de mama. Mas ninguém explicava como é que foi o estudo, que hormônio que usou e quanto que era esse aumento. Então ficou-se na cabeça da população que tomou hormônio dá câncer. E não é, aquele aumento lá, aumenta um caso em 1000. Então, se você não usar hormônio, 3 de cada 1000 mulheres, 3 vão ter câncer, mesmo não usando hormônio. Se usar, 4 vão ter. Nos hormônios equinos que foram usados nesse trabalho, que hoje não são usados mais. Até uns 8, 10 anos atrás, os hormônios equinos ainda, se você achava ainda nas farmácias, que era o que era usado. E até no posto de saúde você encontrava estrogênios, chamava estrogênios conjugados, que era o estrogênio equino. Aqui, gente, falar um pouquinho de mitologia grega, que eu gosto um pouquinho desse assunto. Isso aqui é a deusa Hera. Na mitologia grega, a deusa Hera, ela era muito poderosa, era muito bonita, era de idade da loba, meia-idade, a idade da transição menopáusica. E a deusa Hera era casada com Zeus, que era o deus dos deuses, era o chefe da coisa toda. E a deusa Hera, gente, isso aqui era ciumenta, um tanto. Tinha uns ciúmes com Zeus, porque Zeus era o todo-poderoso, então era muito procurado. E Zeus era meio cachorrão, ele pegava geral. Ele pegava, não tinha tempo ruim com ele, não. Então a deusa Hera tinha o tempo todo ficar vigiando ele, né? E ela era implacável com as amantes de Zeus, com os filhos bastardos que Zeus arrumava. Ela era implacável. Teve uma vez que a deusa Hera descobriu
desconfiou que ele estava com um amante lá, que chamava Ló, e Ló, ela quase, num dia específico, ela quase pegou o Zeus com a Ló. Zeus apertado, antes dela pegar, Zeus transformou a Ló numa novilha branca, para a Hera não desconfiar. A Hera chegou, meio que desconfiou, né, que ele podia ter feito isso, e falou com Zeus assim, eu quero essa novilha branca para mim, eu que vou cuidar dela, me dá ela de presente. Zeus tentou esquivar e não teve jeito, ela ficou com a novilha branca. E o que ela fez? Ela botou um titã, que era um dos capangas dela, para tomar conta da novilha. Falou, você não sai de pé dessa novilha e não deixa, e se Zeus chegar perto dela, você me avisa. E nisso foi, Zeus não conseguiu, né? Pra você ver que até Zeus, que era deus dos deuses, tinha medo da esposa, né? Imagina eu, simples mortal, né? Aí ele foi e com muito custo pediu Poseidon, que era um deus muito chegado de Zeus, deus dos mares, para ajudar a Hera a liberar a mulher. Aí conseguiram convencer a Hera ele assumiu o erro, pediu desculpa, e ela falou, então pode transformar de novo ela em forma de mulher outra vez. Mas com a condição, você nunca mais vai chegar perto dela, ela vai ser mandada para o Egito, e você vai transformar ela, mas ela vai ter que ter um chifre de vaca. Por isso que tem aquela vaca, né? Aí ela viveu no Egito até o fim da vida, mas ela tinha um chifre de vaca, por causa da nossa querida aqui. Outro caso, Afrodite, que era a deusa da sedução, era amiga dela, né? Mas Afrodite também deu um pega no Zeus. Aí ela descobriu, Afrodite engravidou de Zeus, ela pôs a mão na barriga de Afrodite e o neném nasceu com defeituoso. E Afrodite era a parça dela, hein? Afrodite tinha um cinto que provocava encantamento e sedução nos homens. E Afrodite, às vezes, emprestava esse cinto para Hera, quando o bicho estava pegando demais com Zeus, ela usava o cinto para encantar Zeus de novo. Mas, por que eu estou contando isso? A deusa Hera, na ocasião do seu casamento com Zeus, ela ganhou de presente um pomo dourado, que nada mais é que uma maçã dourada, de presente de Gaia, que era uma outra deusa. E essa maçã dourada, quem comesse ela tinha juventude e vida eterna, então se mantinha jovem. Hera foi e plantou num jardim dela as sementes dessa maçã dourada, né? Para ela ter sempre a fruta e se manter sempre jovem. E ela colocou as ninfas, chamava-se Jardim de Hespéride, porque as filhas de um outro deus, chamavam Hespérides, eram 3, ela colocou essas Hespérides, que nada mais é que ninfas, que são mulheres jovens e bonitas, para tomar conta do jardim. Por isso o nome ninfeta, né, dos dias atuais, mulheres bonitas e jovens. Só que as ninfetas começaram a usar da fruta, comia a fruta para se manter lindas e jovens, né? E aí o que a Hera teve que fazer? Botar um dragão para vigiar o pé para as ninfetas não comerem. Você vê que ninfeta já dá problema desde a mitologia grega, né? Aí um dragão tomava conta, que reza a história que depois as ninfetas ficaram amigas do dragão e comiam a fruta do mesmo jeito. Trazendo para os dias atuais, né, para mim, a terapia hormonal é a maçã dourada dos dias atuais, guardando as devidas proporções, que não vai dar vida eterna, né, gente? Mas que vai melhorar muito a jovialidade, isso com certeza vai. Obrigado, gente.